Efeito rebote na educação. Como é isso? Peraí, efeito rebote? A gente fala, Tânia, acho que você está começando também a ter um efeito rebote. Não. Eu hoje, pegando uma informação a respeito de educação, de filhos, de princípio, porque a gente tem visto a coisa inflamar, as pregações, as palestras, estão empurrando contra a parede, porque estão vendo que a nossa geração, filhos, estão saindo dos nossos dedos completamente, não, os pequenos, os médios, os grandes. Então aí eu conversando com a minha sogra na hora da jantinha me veio efeito rebote. E aí eu falei, na educação, porque a gente estava falando sobre educação. Eu falei, pera um minutinho, eu tenho que anotar rapidinho. Então vamos lá. O que é efeito rebote? Primeiro, depois a gente vai transformar ele para a minha linguagem, que é educação. É o surgimento ou o ressurgimento de sintomas que estavam ausentes ou controlados durante o uso do medicamento. Aqui no meu caso, da educação. Enquanto havia controle dos pais, tudo bom, tudo bem. Mas que aparecem ou reaparecem quando mesmo tem seu uso interrompido ou reduzido. Parei de mostrar o caminho ao meu filho, ele já está pronto, e aí tá tudo bem, tô ocupada na internet e a coisa tá fluindo. O rio tá indo, o trem tá passando. Até os 7 anos, já trouxe essa frase aqui, vou repetir, forma-se a personalidade de uma criança. Dos 12 em diante, que entra a pré-adolescência, eu digo que é a transformação. E aí brinco que é a mutação. E depois vem a fase adulta, que é a fase, né, já de autossuficiência. Vamos lá. Escola e educação. Cria-se ali uma polêmica. Quando você coloca uma criança na escola e que você não dá uma educação perfeita, você não ensina, há uma polêmica hoje nas escolas falando que a casa, estão certos, é para educar e a escola é para ensinar. E que os pais estão colocando os seus filhos na escola para educar e para ensinar, jogando na mão dos profissionais aí. Então, levanta-se, lógico, uma forma de dizer aonde está o erro. Pais lançam os filhos na escola por estar muito ocupado, o trabalho é dobrando, também tem muitas responsabilidades, e teve o filho e agora precisa educar, não tem tempo e a escola, por sua vez, precisa ensinar. Então, para ela ensinar, ela precisa trazer uma criança já pronta para querer aprender. Então, o conflito está aí, envolvendo várias instituições, mestres, tentando fazer os pais entenderem que eles vão precisar frear para que as coisas tomem os seus devidos lugares e assim, então, a educação desse continuidade de uma forma bacana, correto? Olha só, não vamos esquecer dessa frase aqui, olha, desse versículo. Em Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Gravem essa passagem, tá? Porém, vem a fase adulta, e os valores mudam muito, porque naquela fase da transformação, talvez também você não tenha tido tempo de mostrar ao seu filho ainda que ele precisava de ter direção sua. O pai está sempre ali nos cobrindo, nos direcionando quando procuramos. Aí o filho, quando precisa, você acha que já pode lançá-lo? Já pode mandar ver? Será que pode? Será que o teu Pai Celestial está fazendo isso com você? O que estão ensinando para que os nossos filhos sejam essa geração que nós esperamos? Se profetizamos que não prestam, que são errados, etc. Precisamos nos rever quanto às palavras, principalmente. Bom, aí chega a fase adulta, né? A fase adulta, e os valores são invertidos. Como invertido? A faculdade deseduca, muita calma, professores universitários, e a casa precisa, se quer resgate, reeducar o seu filho. Não é a faculdade, a instituição, mas a sociedade dentro daquela instituição fazem os nossos filhos, que aprenderam em Provérbios 22, também se perderem. Mas, Tânia, ali diz, infelizmente, estamos vivendo os últimos dias e o que está na Bíblia? Já leram lá? Outro dia eu vou trazer, mas pais matam filhos, filhos matam pais. Um monte de atrocidades acontecendo a 3x2. Então os freios têm que estar puxados, todos, de mão, de pé, da cabeça, de todos os lugares, na minha visão, como mãe e mostrando as mamães, né? Os valores invertidos, porque de 10 que vão, mesmo cristãos ou não, 7 perdem o caminho. 3
Que situação. Uma calça riada, estando vestida. Vocês acham que reeducar, realinhar um filho adulto é fácil? Perdemos a possibilidade naquelas fases. Vamos lá. Principalmente jovens que precisam estar no meio do grupo, que para entrar tem que seguir as regras da galera, para ser aceito, descolado, nem sei se existe mais essa terminologia, tornando-se um rebelde sem causa e trazendo para dentro de casa a educação, o convívio dos demais amigos, que é com os pais e mães, desesperador, e hoje nos púlpitos, nas palestras, nos lugares estão falando a 3x2 e quem está só ouvindo? Os pais chorando, enquanto os filhos continuam lá fora fazendo o que eles querem. Logo, acompanhando essas 3 fases, que é até os 7, dos 12 na fase adulta, sem extrema importância ou com extrema importância, vai fazer toda a diferença para o positivo ou negativo. E assim, quando deixamos de lado essa fase adulta e dizemos pode deixar, porque existem conselhos inclusive de caras grandões dizendo deixa quebrar, porque só assim aprende. E vejo palestras sobre isso. Depois ficam pais e mães chorando a vida inteira. Então nós sofremos risco. Pai de Sansão criou na regra e não deu certo. Seu filho na risca e não deu certo. Você fez aquelas 2 fases perfeitas. Só que a terceira fase você entendeu e ouviu o que os outros gostariam de dizer e o que ele trouxe da faculdade para dentro de casa. A primeira fase você ensinou, a segunda fase é primordial você acompanhar e a terceira fase ele se quebrou. E você é o culpado? Não sabemos. Em alguns casos sim, em alguns casos não. Mas podemos batalhar entre essas 2 fases. Há tempo. A orientação, o diálogo, o pulso, o sim, o não, a obediência. Se quer lutar pelo seu filho, precisa usar de autoridade de que lhe foi concedida. Eu não desisto do meu. Então, as batalhas aqui acontecem dia após dia, não. Elas se esfriam e quando elas se renovam eu vou lá e ataco de novo. E assim eu vou avançando o meu campo de batalha na presença de Deus com meu filho. E você? Família em reconstrução. Como eu sou uma mulher que luto por reconstrução, preciso começar de dentro da minha casa. E antes de imaginar que um dia eu trabalharia com reconstrução de família, mas eu sabia que em alguns outros níveis o Senhor iria me levar, porque eu já passei por alguns, de bebê, de jovens, enfim, agora estou com família. Certamente eu preciso começar esse ministério dentro da minha casa. E eu sou brava, não só aqui, eu sou brava aqui. Amo, cuido, sou leoa, como a minha vizinha diz, mas as minhas regras, minha casa, minhas regras, minha lei. E quando ele sai da casinha, eu faço ele voltar. Eu não deixo ele ir. Como? Jejuo, oro, entrego, bato de frente, jejuo, oro, entrego, bato de frente, amo, jejuo, oro. Até que o Senhor fale assim, nossa, vou atender o pedido dessa mulher, porque ela realmente... E eu divido com ele e falo, pai, essa conta eu quero que seja nossa. Porque eu fui na primeira, na segunda fase, como o Senhor pediu. Então ele não é só meu filho, ele é teu também. O Senhor me concedeu e eu cumpri com responsabilidade. Agora eu preciso da sua ajuda, porque os meus olhos não conseguem mais ir aonde antes eu ia. Aonde antes eu estava. Então eu preciso dos seus olhos. E eu não vou seguir, porque eu tive pessoas que me aconselharam, profissionais qualificados, porque o meu filho, aí deixa ele ir, que ele vai aprender, vai voltar. E aí hoje, quando eu encontro nas ruas, eu pergunto, e o seu filho? E a pessoa diz, está no mundo. Mundo literalmente, dizendo de todas as coisas que vocês possam imaginar. Então eu quero não ser a melhor do pedaço, hipótese alguma. Mas eu quero tentar fazer a diferença para que o nome do meu Senhor seja glorificado. Então eu apresento-me a ele e digo, não, tem dias que choro muito. E meu filho nem fuma. Ele vai às vezes fazer com uns amigos, porque o erge, lugares públicos, mas eu digo para ele que ele é um escolhido e um separado. E escolhidos e separados não podem. Existe uma passagem em Provérbios que eu acho que eu não vou encontrar agora, que fala sobre o álcool, vinho, né, de que o escolhido, e fala também, eu acho que em Lucas, a respeito de João Batista, Zacarias, o pai. Então, quando ele é trazido pelo Espírito Santo, fala-se que ele não iria, nada disso para ele ter um Espírito dentro dele. Tem muitas coisas interessantes. Então, eu me apropriei dessas palavras, dessas autoridades todas que me foi concedida desde o ventre, e eu digo para ele, nós vamos vencer. E quando ele desce, eu digo, viu, filho, é verdade. E aí passa um bom tempo. Quando ele vai arriando ao poço, eu trago de volta. Família em reconstrução, eu quero a sua família reconstruída, porque eu estou reconstruindo a minha